Alô, amigos, alô, Brazucas! Elias Costa na área no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que fala de carnaval, de futebol, de carnaval, sempre com grandes histórias e grandes personalidades. Isso mesmo, hein? Programa Na Dispersão na área para falar de carnaval. Por isso, você que não está inscrito, não perca tempo. Se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube, curta as entrevistas, grandes histórias, e claro, espalha para geral, hein? Que tem um canal no YouTube que fala das histórias do futebol brasileiro e também do carnaval. Na dispersão na área para continuar, na verdade, a série com os compositores. Noca da Portela, Felipe Filósofo, Preto Joia, Edson Vieira, Lele e Fofo, já passaram por aqui, contaram e registraram as suas histórias no nosso canal. Agora nós vamos até a ilha, vamos até a belíssima Florianópolis. Sim, senhor, vamos a Florianópolis, que o carnaval lá é fortíssimo, grandes escolas de samba de tradição, belíssimo carnaval na Passarela Nego Querido. E vamos conversar com os grandes baluartes lá do carnaval de Florianópolis, até porque ele é compositor, é pesquisador, temista e carnavalesco. Então, a série de hoje, o programa de hoje é para lá de especial, porque não vamos falar apenas de composição de samba enredo. William Tadeu, tudo bem? Muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Na Dispersão, para bater esse papo com a gente, deixar registrada a sua história no nosso canal, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Elias, boa noite a todos que estiverem assistindo, né, posteriormente essa nossa conversa, e é um prazer conversar sempre sobre carnaval, sobre escolas de samba, enfim, trocar essa ideia vai ser muito bom, com certeza. Vem cá, em 2023, é carnavalesco, compositor, temista, as três coisas, como é que tá aí os preparativos do trabalho do William Tadeu para o Carnaval 2024? Cara, então, eu acabo exercendo essas funções, né, em momentos diferentes, às vezes em escolas diferentes, então é algo que acaba ocupando bastante da minha vida e eu acabo me dividindo um pouco entre essas funções. Para 2024, eu estou como carnavalesco na Embaixada Copa Lorde, aqui em Florianópolis, que é a escola já em que eu trabalhei em 2023 e 18 e 19, e nós estamos aqui a mil, já temos o enredo definido, estou no processo de finalização da parte criativa, né, da parte plástica do desfile, e logo em seguida, assim que tiver um dinheirinho disponível, a gente vai começar a parte de produção. A gente sabe que... Qual é o enredo? Então, nosso enredo para 2024 é Praça 15, Paulo Fontes e Nego Querido, um manifesto pelas escolas de samba. Então, a gente passa pelos 3 palcos por onde os desfiles das escolas de samba passaram, para entender como os desfiles se transformaram e pensar um pouco sobre o que se perdeu no caminho. E a ideia é muito não passar pelos enredos ou por um anuário, digamos, do carnaval. A ideia é que cada setor do desfile traga o espírito de cada época, que acaba ficando muito marcado, né, em cada um dos 3 palcos. Então, é uma ideia de que cada setor vai reproduzir um pouco, né, de características dos carnavais daqueles períodos. Então, é um trabalho bastante extenso que a gente está fazendo. Ele vai um pouquinho além da pesquisa em bibliografia, ele vai para pesquisas em jornais, por exemplo. A gente mapeou jornais de carnavais desde a década de 40, e a gente foi buscando referências visuais para entender como os desfiles se transformaram e conseguir pincelar, né, um pouco dessas características que às vezes vão se refletir, por exemplo, numa maneira de fazer uma fantasia, no tipo de elemento visual que você vai utilizar, e aí a partir disso, a gente vai construindo essa narrativa. E a ideia também é lógico que a ideia desse manifesto que tem no enredo, né, é uma ideia da gente entender que os valores das escolas de samba vão muito além de questões financeiras que por vezes são colocadas, né. Então, buscar esse olhar para o valor histórico, para o valor
cultural, para o valor comunitário das escolas, e a partir disso também mostrar para a sociedade esses valores e a importância que as escolas de samba têm em Florianópolis e em várias grandes cidades do Brasil. Que bela ideia, que bela ideia. Um manifesto, além de contar a história do outro lado, né, fora daquele eixo, contando os enredos das escolas de samba, grandes enredos, enfim, mas a evolução do Carnaval de Florianópolis durante o tempo, né? Olha, bela ideia. O enredo é seu? Da sua autoria? O enredo é meu, e a gente vai também, neste caso, fazer o samba, né, da escola, que a Copa Lorde, ela nunca teve uma tradição de concursos de samba, assim, ela é uma escola que ela teve tem dois compositores que por muito tempo foram marcantes na escola e até hoje são, né, figuras que a gente reverencia, que é o Celinho da Copa Lorde e o Edu Aguiar. O Celinho, inclusive, estava no samba do último carnaval. Esse ano ele não quer participar, mas não por qualquer problema, por qualquer desavença, só uma questão de ele não estar com essa vontade no momento. E enfim, aí com todo o processo que o Carnaval está passando por algumas dificuldades e por um processo de reconstrução, a própria escola passou por um processo eleitoral que foi um pouco demorado, se estendeu bastante, a gente está precisando acelerar o processo. Então a escola esse ano não vai tentar promover o concurso, a gente vai manter a parceria que fez o samba do último ano, e em breve teremos o samba que vai ser lançado em outubro, e aguardem que vai ficar bem bonito. O samba vai ser seu em parceria com quem? Vai ser meu, em parceria com o Conrado Laurindo, o time de sempre. E o Mará, que é um grande intérprete, um excelente compositor, que retornou agora para a escola. Ele também já fez grandes sambas na história da escola, na passagem anterior dele. E aí, como ele está retornando, aí vamos juntar o time para fazer o melhor trabalho. Aí até facilita a composição, né? O tema é seu, o carnaval em si, a preparação do carnaval é seu, então fica fácil compor o samba. Ou não? Tem dois lados nisso, porque quando você não tem tanto contato prévio com o enredo, e quando você não tem, digamos, não está com a cabeça tão mergulhada em cada detalhe, você tem talvez mais facilidade para ler a sinopse e filtrar aquilo que poeticamente é interessante. Sim. E para mim isso às vezes acaba sendo um processo um pouquinho difícil, porque como você está mergulhado em muitas referências, como você está pensando muito o visual da escola, e aí praticamente tudo que está no texto vai aparecer no visual, fica uma dificuldade um pouquinho maior de fazer esse filtro. Aí eu conto muito com o papel dos parceiros nesse processo também, que aí eles ajudam um pouco, né, com esse olhar de quem não está dentro do enredo. Verdade. Você até, eu lembro um pouco da sua história, você é oriundo no Carnaval da Protegidos da Princesa, né? Exatamente, eu fiz esse caminho, que é um caminho complicado, que é para quem não... Para quem é de Porto Alegre, por exemplo, é como comparar com Bambas e Imperadores, ou para quem é, sei lá, do Rio de Janeiro, talvez comparar com Mangueira e Portela, que é aquela coisa de duas escolas que são muito tradicionais e que, talvez no caso de Mangueira e Portela não, mas no caso de Bambas e Imperadores tem uma certa rivalidade histórica, embora essa rivalidade hoje não seja tão presente, talvez ela tenha mais aquela coisa da carga afetiva do passado. Mas, enfim, eu fiz essa trajetória. A Protegidos foi uma escola muito importante na minha vida. O pessoal da Copa Lorde sabe que é a escola que, digamos, pela qual tem um sentimento mais forte, pessoal, mas que é um sentimento que não interfere no trabalho, né? Você trabalhando, você quer fazer o melhor desfile. E eu costumo dizer que não tem como você estar numa escola de samba e você não se apaixonar por ela de alguma maneira. Então, o sentimento que eu tenho pela Copa Lorde é um sentimento forte, estando lá dentro, convivendo com as pessoas, conhecendo a história, conhecendo a comunidade, conhecendo cada um que está trabalhando lá dentro.
E é um tipo de sentimento que se forma que é diferente do tipo de sentimento que eu formei na Protegidos e que mantenho pela Protegidos. Então, são sentimentos diferentes, mas, enfim, a Protegidos é uma escola que foi muito importante na minha trajetória, e a gente fez muitos sambas lá, cheguei a ser carnavalesco da escola também, e estou sempre torcendo, né, por um bom caminho para Protegidos. E como é que foi o início dessa trajetória no Carnaval de Florianópolis? Então, Elias, eu comecei a pensar criação de carnaval no projeto do Carnaval Virtual, né? Que é aquela ideia criada lá atrás, em 2003. Eu estava naquele grupo de amigos que criou o Carnaval Virtual, que estava no embrião lá, foi a ideia que o Miguel, o Paul trouxe e acabou se desenvolvendo, e hoje tem, né, várias ligas, tem muitas escolas virtuais, e muita gente boa acabou surgindo a partir disso. Então, comecei muito exercitando. Na época eu morava em Blumenau, então é uma cidade muito pouco carnavalesca, digamos assim, e aí ali foi um espaço que para mim foi muito importante para começar a compor samba. Aí as escolas virtuais fazem concursos de samba, aí você manda o samba, aí alguém vai ouvir, alguém vai comentar, outra pessoa vai fazer samba com uma outra leitura, e você vai comparar, poxa, olha isso, que interessante, essa pessoa viu algo no enredo que eu não tinha visto, essa pessoa buscou um caminho que eu não tinha pensado. Então, é um exercício importante. Aí ali também eu comecei a pensar a criação de fantasias e de enredos e tudo mais. Então, esse processo foi bem importante para mim. Aí a gente se mudou para Florianópolis, e no concurso para 2005 eu participei do concurso na Coloninha, que foi que é uma escola daqui também, embora eu não tenha desenvolvido essa relação de ligação com ela, mas foi a primeira escola em que eu participei, e foi uma coisa muito, assim, de ver o edital do concurso na internet. Aí, na época, eu liguei para o Vicente Marinheiro, que é um grande compositor daqui, não conhecia ele, imagina, eu com 17 anos, eu acho, na época, liguei porque ele era o presidente da aula de compositores da escola, para entender como é que podia participar, e ele foi um cara que deu muita força. Ele, o Pátio, que era um parceiro dele na época, era cavaquinista da escola, e ajudaram muito naquela coisa de alguém pegar o samba que você está imaginando e conseguir fazer uma gravação, ainda que rudimentar, daquele primeiro concurso. E assim eu comecei a participar. E participei em 2006 novamente no concurso da Coloninha, perdi os dois, e aí começou a amizade com o Conrado, que é um grande parceiro até hoje, né? E a gente tinha amizade nesses canais também de internet. Na época existia o Mir, que era uma plataforma que muita gente que está nos ouvindo não deve nem ter ouvido falar, mas a gente começou a amizade por lá, e ele tinha vontade de concorrer na Consulado, que é a escola que ele já participava desde criança, e ele tocava em grupo de pagode, então isso dava para ele uma circulação maior nesses meios ligados à música, né? E aí a gente acabou formando a parceria, e, né, com o Gustavo, que foi um outro amigo da Consulado, e que a gente acabou ganhando o samba para 2007. Aí daí em diante, né, as coisas começaram a se abrir, que aí ganhou o primeiro samba, e começa a ter algumas agremiações de um porte menor que começam a pedir alguma atenção. Você vai encontrando caminhos, né, e concursos para participar, e vai, enfim, percorrendo essa trajetória. E aí esse envolvimento vai aumentando, você vai encontrando possibilidades, e também, digamos, com o tempo, conforme foi se estabelecendo mais o nosso trabalho de composição em Florianópolis, isso rendeu uma vitrine muito boa para fazer parcerias em outras cidades, para participar de concursos em outras cidades também, sem ser completamente desconhecido, ainda que é óbvio que quem tem um trabalho em Florianópolis não vai chegar, sei lá, para concorrer em Porto Alegre, e não é o Cláudio Russo ou o André Diniz chegando para concorrer, né? É só alguém de Florianópolis, mas pelo menos a gente
né, não chegava como alguém totalmente iniciante, isso dava uma circulação legal. E, assim, a gente sempre teve uma paixão muito grande, não só pelo fazer o carnaval, mas pelo conhecer o que é produzido em lugares os mais diferentes possíveis. Então, acabou se formando uma parceria e aí depois chegou o Fred, chegou o Ricardo, chegou várias pessoas que têm muito esse perfil de, digamos, ouvir muitos sambas de muitos lugares, ver muitos desfiles de muitos lugares, e isso vai também abrindo a visão de uma maneira muito legal. Pois chegar nesses lugares com, talvez, de uma maneira mais adequada, né? Não como alguém que só está querendo levar a sua ideia, mas você vai entendendo as características, respeitando o estilo de cada praça e entendendo, né, a importância de cada carnaval. Pois é, aí que esse ponto que eu ia até te perguntar, vocês que fazem sambas em diversas praças, né, e nos grandes centros do carnaval, dos desfiles das escolas de samba, tem muita diferença em termos de características, por exemplo, samba de Florianópolis, samba enredo de Florianópolis, o samba enredo aqui de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, vocês sentem essa diferença também, de características de um samba para o outro, de cada local? Eu sinto e, ao mesmo tempo, tem uma ressalva sobre isso, né? Mas o que eu sinto é engraçado, porque é aquela coisa, talvez, de quem não é técnico na área, por exemplo, musical, que não é o meu caso, né? Eu não tenho os conhecimentos técnicos, embora quando eu componho, eu penso letra e penso melodia, eu não consigo pensar separadamente. Até, às vezes, quando alguém chama para uma parceria, mas faz uma letra que aí eu faço uma melodia ou algo assim, na minha cabeça eu estou fazendo letra e melodia, a pessoa pode fazer outra melodia depois, mas na minha cabeça surgem as duas coisas. Mas mesmo assim eu não tenho o conhecimento técnico, e aí para mim é muito mais intuitivo, assim, eu percebo características, por exemplo, Porto Alegre é um carnaval que, se a gente pega os sambas dos anos 90, dos anos 2000, que são sambas que, assim, eu ouvi muito na minha vida, eles têm uma característica, tem um jeito, até a maneira de fazer caco no meio do samba é diferente, às vezes parece um demorou, não sei o que, tipo, tem uma entonação própria, parece que sotaque aparece um pouquinho na musicalidade do samba também, é muito interessante. E aí, como eu não conheço o que acontecia nessas cidades, nessas épocas, o que eu percebo são essas características, e aí acaba se tornando também uma memória afetiva, e quando você vai compor para Porto Alegre, por exemplo, você acaba inevitavelmente sendo influenciado pela memória afetiva, porque eu quero fazer para Porto Alegre aquilo que eu gosto de ouvir em Porto Alegre, claro, algo novo, com características novas também, mas que, de alguma maneira, converse com o que eu gosto de ouvir em Porto Alegre. Em São Paulo, a mesma coisa, né? Em outras cidades, a mesma coisa. Então, acho que tem características diferentes, sim, mas aí a ressalva que eu te falei que eu ia fazer é que dá uma impressão de que isso vem se diluindo, né, com o passar dos anos, essas características regionais. Muito porque o processo, de alguma maneira, se globalizou, né? Os concursos de samba são cada vez mais abertos e mais nacionais, cada vez mais compositores que participam de uma cidade também participam em outra, e aí você tem ganhos com isso, porque os compositores vão também absorvendo influências diversas e vão aumentando seu repertório de composição. Você tem perdas também dessas marcas regionais, né? Então elas vão se tornando mais diluídas. Então, hoje eu diria que eu percebo muito menos essas diferenças do que eu percebia anos atrás. Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Verdade. E até eu separei de tantos sambas que tem a sua assinatura, eu separei um que para mim é especial, e não só para mim, para quem gosta do Carnaval de Porto Alegre. Na minha opinião, dos grandes sambas dos últimos anos do Carnaval de Porto Alegre. Estou falando do samba de 2014, de Acadêmicos de Gravataí.
e até fazendo os trabalhos de reportagem, tanto na Rádio Gaúcha como na ABC, eu costumo torcer para o desfile como um todo, para todas as escolas de samba. Mas em 2014, devido a esse samba enredo, eu confesso que eu torci pela vitória da Onça Negra aqui de Gravataí, da Academia de Gravataí, que eu acho até hoje um samba que eu escuto hoje e me arrepia, me emociona. Sobre Parintins, né? Sim. E como é que foi feito esse samba? Foi o primeiro samba de vocês em Porto Alegre? Como é que foi o processo desse samba enredo? Que tem você, o Conrado, o Laurindo, o Fred, o Ricardo e o Vitor Alves ainda nessa parceria. E o Vitor Alves, exatamente. Então, esse foi um samba que ele veio na esteira talvez de um dos melhores momentos que a gente teve como grupo, que era um grupo era muito legal, que era a esteira dos 8 anos que a gente venceu na Protegidos aqui de Florianópolis, né? E a base dessa parceria era essa aí, né? Então, tipo, esse samba ele veio como mais um samba de um grupo que estava muito entrosado. Então, acho que o entrosamento desse grupo foi importante para esse samba. Mas tem coisas que não tem também muita explicação, né? Tem coisas que acontecem mas assim, lembrando o processo de composição desse samba, quando a gente fazia as parcerias com o Vitor Alves, que é um parceiro que eu ainda faço alguns trabalhos com ele até hoje, e é um músico fantástico, né? Impressionante. Aquele violão é algo mágico. Mas quando a gente fazia as parcerias com ele, tinha muito essa coisa de uma troca que a gente fazia, a gente se reunia para fazer samba na casa de um de nós, aqui em Florianópolis, e aí também mandava para ele, aí ele devolvia ideias, ou no processo de gravação a gente ia fazendo ajustes em conjunto, enfim, era algo muito, muito dinâmico, né, e muito aberto, porque a gente sempre procurava o melhor resultado. E aí, uma coisa interessante desse samba, que ele era um samba que talvez tinha tanta ideia boa para fazer para ele que ele deu muita briga, assim, era um time muito entrosado, mas eu lembro assim da gente compor na casa do Ricardo, que era um dos parceiros, e a gente sair de lá, tipo, eu lembro de sair de lá uma noite muito pé da vida, assim, porque tinha alguma coisa, acho que era na segunda estrofe do samba que não estava fechando, e aí para mim não estava fechando, e o outro dizia que fechava, e aí até a gente chegar em acordo sobre isso foi louco. Então, é curioso, parecia em um momento da composição que tinha muita ideia, mas estava desconjuntado, e aí, sim, enfim, a coisa foi tomando forma. O Vitor também teve uma participação muito importante nesse processo, por ser, tipo, talvez aquela pessoa que não estava presente na reunião, e aí mandar para alguém que não estava viciado pelo processo da conversa que rolou na reunião e tal, também permitiu que ele tivesse uma audição mais limpa e filtrasse, encontrasse alguns caminhos para casar musicalmente algumas coisas. Então, é curioso que foi um samba assim que foi estressante de fazer, mas quando ele ficou pronto, a gente tinha muita certeza assim de que era algo que era muito forte. A gente não imaginava, talvez, que tomaria a dimensão que tomou, que foi um samba que repercutiu não só em Porto Alegre, foi um samba que a bolha do carnaval, como se chama hoje, que já existia na internet na época, em muitos lugares, né, comentou muito esse samba. Foi um samba que agradou demais e ganhou todas as premiações aí em Porto Alegre naquele ano, e que é algo que a gente guarda com muito carinho, uma recordação importantíssima, uma referência. Vocês, eu não estou lembrando, vocês concorreram naquele ano? Isso, era um concurso. A gente já tinha vencido na Gravataí em 2012, no Samba sobre Passo Fundo. Sim. E aí a gente... Aí em 2013 a gente concorreu novamente. A Gravataí, na época, ela fazia concursos por gravação. Então, isso também facilitava a participação nossa, né? Porque não tinha essa questão
do que físico, tem do que resolver a pessoal, questão presencial do concurso. presencial, isso. E aí a gente tinha vencido 2012, concorreu 2013, perdeu, e aí voltou em 2014 e o samba marcou, felizmente. Ah, deu muito certo. Até eu lembro, não esqueço que me chamou a atenção em samba mesmo, e aí eu me apaixonei pelo samba. Aqui nós temos em Porto Alegre a tradicional descida da Borges, né? Que, para quem não é de Porto Alegre, é um evento no centro da cidade, onde aconteciam nos anos 60 o carnaval, os desfiles das escolas de samba, dos blocos, enfim. E na descida da Borges daquele ano, o Gravataí desfilou, e eu digo, nossa, que samba! Com a interpretação do Lu Astral, que é um grande intérprete, e um samba que deu muito certo, não só nesse evento, mas na avenida, então, no desfile, foi espetacular, tanto que você mesmo destacou que ganhou aí os prêmios daquele ano. William, para você, que é importante, é necessário para um samba ser nota 10 ou ser inesquecível, como esse samba de Gravataí de 2014? São duas coisas diferentes, né? A nota 10 às vezes não corresponde ao samba ser inesquecível. Às vezes nem sempre o julgamento é feliz de samba enredo, né? Tem lugares em que quase todo samba é 10, tem lugares em que se tira ponto demais. Então, o 10 acaba vindo por questões técnicas, questões de manual, questões de você não cometer erros de ser repetitivo nas construções, no tipo de rima, nas construções melódicas, conseguir casar letra e melodia, tanto no entrosamento da pronúncia, quanto no sentido, né, do samba. Então, tudo isso vai formando um samba para o 10. Agora, eu acho que o inesquecível, eu acho que ele surge a partir do momento que você consegue gerar uma identificação de quem está ouvindo e cantando com aquele tema. Então, você encontra um caminho que a pessoa não está somente contando uma história, ela está sentindo aquela história de alguma maneira. E aí não precisa necessariamente ser algo que você vai falar de sentimentos da história, mas talvez, por exemplo, você conseguir criar caminhos poéticos que gerem imagens na mente das pessoas, por exemplo. Então, não somente descrever o processo que está sendo contado no enredo, mas na maneira que você está contando, a pessoa conseguir visualizar aquilo acontecendo, conseguir sentir aquilo acontecendo. Me parece que isso é algo que acaba tornando, de alguma maneira, inesquecível e que eu acho que vem tanto de letra quanto de melodia, porque a melodia ela também fala, né, de alguma maneira, ela dá o clima, ela dá sentimento, ela dá ênfase para alguns pontos da letra, e enfim, acho que é esse casamento que é muito importante para tornar um samba inesquecível. Maravilha. Quais são as suas referências aí como compositor? Cara, referências é um assunto complicado, porque a gente acaba, como eu te falei, a gente ouve Bebe muito, de muito todas as samba. fontes. Oi? Bebe de todas as fontes. Então, a gente acaba bebendo de muitas fontes, né? Mas, assim, compositores que eu gosto muito em samba enredo e muito por conta disso que eu falei, do que eu acho que torna os sambas inesquecíveis. Para mim, o Davi Correia, né, da Portela, e o Martinho da Vila, que são... Para mim, os sambas deles são a tradução disso que eu acabei de falar, entende? Eles conseguem contar em estilos diferentes até. Acho que o Davi Correia era talvez menos apegado à narratividade do samba, mas os dois conseguem fazer com que você sinta a história, com que você veja aquelas imagens na sua frente. E isso é fantástico. A gente pensar no Martinho, um dos muitos sambas fantásticos dele, que é o Onde o Brasil Aprendeu a Liberdade, né, de 72, da Vila, que a maneira como você vai criando, né,
as imagens, aprendeu-se a liberdade combatendo em Guararapes, entre flechas e tacapes, facas, fuzis e canhões, brasileiros irmanados, sem senhores, sem senzalas, e a senhora dos prazeres transformando pedra em bala. Tipo, isso é muito forte, a imagem que isso gera, parece que você tá dentro daquele processo, sabe? Parece que você é um revoltoso que está lá tentando fazer uma revolução. Verdade, verdade. Falando nisso, tem algum samba assim que você gostaria de ter feito, que nem o seu? Ah, que eu gostaria de ter feito, olha, Vai tem muitos demais, esse assim, que a samba gente... poderia, né? Oi? Esse samba poderia ter feito, poderia ser. Como Sim. eu gostaria de fazer um samba assim. Cara, eu vou te dizer que tem um samba que é o... Assim, é engraçado que ele não é nem do Martinho, nem do Davi Corrêa, mas ele é de outro gênio, que também é uma referência importantíssima, que é o Hélio Turco, com Alvin e Jurandir, se eu não me engano, que é o... Meu Deus, o E Deu a Louca no Barroco, da Sinhá Olímpia, da Mangueira, que é um samba que eu acho muito bonito, a maneira como ele pega a personagem, que era aquela mulher que vagava pelas ruas de Ouro Preto, contando histórias como se tivesse vivido nos tempos do Império, vai colocar que ela transformou toda a mentira na mais fiel realidade. E, enfim, a maneira como esse samba vai contando essa história eu acho muito bonita. É um samba que me emociona muito e acho que seria um samba que eu gostaria de ter feito. Maravilha. Falando um pouquinho do carnaval de Florianópolis, né? A cidade passou 2 anos sem carnaval, né? Sem desfiles. Como é que foi esse retorno em 2023? Saiu com um saldo positivo? Olha, o retorno é sempre difícil, né? A gente teve uma interrupção em 2013, que aí foi uma questão do poder público, né? Da relação com o poder público que não rolou e já tinha sido um retorno difícil. Esse agora por 2 anos, por mais que tenha sido por conta da pandemia e todas as Isso. questões para lá de justificáveis, né? Que envolvem isso, eu acho que foi muito bacana no sentido de você sentir que as comunidades continuam unidas em torno de suas escolas, os componentes continuam apaixonados pelas suas escolas, né? As coisas não morreram, as coisas só ficaram ali esperando o momento de serem reaquecidas. Mas eu acho que foi muito difícil o processo em relação ao componente que não é tão ligado à escola de samba no dia a dia. Então, aquele componente que é o da ala comercial, que é o cara que vai chegar no mês do desfile para participar, e aí essa pessoa já não está com uma ligação tão desenvolvida. Aí é um componente, por vezes, que de um ano para o outro ele desfila 2 anos, deixa de desfilar. Então, você não tinha essa carga de componentes, né? Você tinha os de 2020 para 2023, é um espaço muito grande. Então, para trazer gente de fora para o processo das escolas, eu acho que foi um pouco mais difícil. A gente sentiu tanto na Copa Lorde, mas conversando com pessoas de várias escolas, também sentiram que houve uma dificuldade muito maior para a venda de fantasias, por exemplo. Então, as coisas ficaram muito mais para a última hora. Mas, aos poucos, a gente vai trabalhando para que a movimentação, os eventos, o desfile de 2023 que aconteceu, e foi um desfile bem legal, foi um ano de desfiles bem interessantes, e você vai movimentando as escolas, vai tendo o dia a dia reativado, e isso vai trazendo pessoas novamente para perto. Mas, nesse sentido, foi um ano difícil, foi um ano desgastante. Parceria com o poder público, tranquila, muitos debates. É algo que é sempre alvo de debates. A gente sabe que no Brasil existe, na última década, assim, pensando na última década, mais ou menos, começou uma onda de ataques muito fortes, né? Um pouco, acho que motivados pelo conservadorismo religioso, um pouco por um pensamento político que não é tão afinado com as possibilidades de investimento público em cultura, e principalmente em cultura popular,
mas, enfim, isso tudo a gente sabe que sempre leva a muito desgaste, porque a gente perde muito tempo tendo que rebater argumentos que você rebate todo ano, aí é sempre aquela mesma ladainha, você tem que demonstrar a importância, e tem que marcar território sempre, enfim, e sempre alguns questionamentos que às vezes não vêm de um desconhecimento profundo, né, do que é a escola de samba, de como ela mexe com a economia, com a vida da comunidade e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, essa relação com o poder público, com a prefeitura municipal, né, que é quem apoia. Hoje a gente não trabalha com o apoio do governo do estado, mas foi desenvolvido com uma certa tranquilidade, aí sem qualquer questão, sem qualquer partidarismo, mas sou obrigado a reconhecer que a atual gestão da prefeitura tem feito esforços para que as escolas possam desfilar, tem feito esforços para manter a parceria e para viabilizar os desfiles. Então, quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas, né, não tem como dizer que não tem sido feito esforços, porque, de fato, tem sido feito, e isso tem sido bastante interessante de poder trabalhar, né, contando com essa parceria. Tá, tomara que ela permaneça aí, que em 2024 possa a sinalização ser já feito boa. um belo desfile. Uhum. A sinalização para 2024 já é bem positiva, a princípio a parceria está mantida. A gente está tentando, né? Quando eu digo a gente, eu não estou nesse processo no momento, eu não estou dentro de liga e desse debate, mas... Carnaval como um todo, né? O carnaval como um todo está também tentando se movimentar para tentar sensibilizar para a volta do apoio do governo do estado, que seria algo muito importante, porque existe um potencial muito forte de movimentar a economia no estado, porque a gente trabalha com fornecedores não somente de Florianópolis, com fornecedores de todo o estado, com prestadores de serviço de outras cidades também, e a própria questão turística, né? A gente sabe que tem um potencial muito forte. A gente já teve uma parceria muito grande com o governo do estado até 2016. 2016 foi o último ano, e aí de lá para cá as dificuldades também aumentaram, porque ficou somente a prefeitura apoiando, e isso, lógico, que traz um pouquinho mais de complicações. Né? Já foi pensado em fazer o carnaval fora do calendário oficial? Olha, esse debate já aconteceu. Assim, já aconteceu, não. Ele é um debate que, em alguns momentos, ele volta, assim, né? Eu participei muitos anos da CPC, que é a Comissão de Planejamento do Carnaval, que tem os representantes das escolas para discutir regulamento, e lá dentro essa ideia surge de vez em quando. A princípio, eu não sou muito favorável a essa ideia, porque eu acho que Florianópolis tem algumas características que eu tenho impressão de que não funcionaria, mas, assim, como tudo que não teve um estudo sério sobre o assunto, é meramente impressão, né? Então, a minha impressão pode estar totalmente errada, mas eu tenho a impressão que aquela rotina que se volta à vida depois do carnaval, em Florianópolis, ela é muito marcada, até pelo calendário do turismo, que é muito forte até o carnaval, e depois do carnaval deixa de se movimentar. Então, acho que toda essa relação que se tem com a questão turística, que é muito forte na cidade, e com a própria vida da cidade, ela seria um pouco mais complicada. E o clima de Florianópolis, quando passa a época do carnaval, às vezes na época do carnaval ele já está um pouco esquisito, mas quando passa a época do carnaval, começa a vir umas temporadas de chuva, de vento, umas coisas muito esquisitas. Então, isso me daria um pouco de medo, mas é uma questão a se estudar, né? É uma questão que... Mas acho que ela não pode ser debatida somente no achismo, que é o que eu acabo fazendo agora, né? Mas ela precisa realmente entender, né? Tá, o que mudaria no planejamento, no calendário, nas estratégias para atrair parceiros, para atrair poder público, para atrair componentes. Então, acho que tudo isso teria que ser bem estudado, mas, a princípio, essa mudança não está em vista. A mudança que está em debate no momento é de possivelmente fazer em 2 dias, né, 2 noites de desfile, porque se fundiu os grupos. Então hoje a gente tem 10 escolas num grupo único. Nossa. E nos últimos
enfim, nos últimos carnavais, 2, 3, enfim, tem se feito numa data só, e isso faz com que a primeira escola desfile 5 e pouco da tarde, e a Nossa. última 5 e pouco da manhã, o que é Nossa. terrível, né? Sim. Não tem condição de uma escola desfilar 5 e pouco da tarde, com sol na cabeça, E no sábado de carnaval, né, que no acontece os sábado, e desfiles. aí você imagina um jurado que chega para julgar uma escola às 5 e pouco da Meu tarde, vai Deus. julgar outra às 5 e pouco da manhã, É. não tem como ele manter o mesmo nível de atenção, o público não vai ficar esse tempo todo, os camarotes nem abrem no horário das primeiras escolas, eles abrem só lá pelas 9 da noite, então você acaba tendo para as primeiras escolas um público muito, muito, muito reduzido, e aí enfim, se está se estudando, mas tem questões que envolvem os custos, né? Que a gente sabe que 2 noites são 2 noites de estrutura que você tem que manter. E aí isso é algo que está em debate. Verdade. Voltando aos sambas enredos, no início até eu perguntei como é que estava o trabalho para 2024, mas em relação a sambas enredos, concorrendo em outras praças? Concorrendo hoje, né, atualmente, assim, desde 2020, que foi um ano que eu conheci um pessoal muito legal de São Paulo, por conta de um trabalho que eu tinha feito o enredo da Mocidade Unida da Moca, que é uma escola do grupo de acesso, uma escola que é maravilhosa, que a maneira como a escola me acolheu lá, sou muito, muito grato a MUN, e até hoje eu sigo fazendo os enredos, fiz com o André Rodrigues, que era o carnavalesco da época. Sim. Ano passado eu era um dos carnavalescos, e esse ano eu estou fazendo o enredo novamente para o Caio, que era meu parceiro de trabalho no ano passado. Esse ano é meu parceiro também, mas só que na parte de enredo, e aí ele está tocando o carnaval por questões de logística mesmo, que para mim estava um pouco complicado, né, de conseguir manter esse vínculo lá, então eu prefiro fazer as coisas com responsabilidade. Mas quando eu fui para participar da confecção de protótipos que o André estava conduzindo em 2020, André Rodrigues, o que André já foi de Rodrigues, Portela, hoje exatamente. carnavalesco da Portela. Exatamente. Eu passei algumas semanas lá nesse processo, e a gente, lá toda a noite, eu acabei conhecendo um pessoal que estava indo para a quadra da Moca para compor um samba concorrente para Tatuapé, que era na parceria com o Rafael Falanga, que é o presidente da Moca. E aí eu tava colando coisas nas fantasias lá, e de repente o Falanga chega lá na porta: ô gaúcho, vem aí, porque lá para eles quem Do passou Sul, do Paraná é gaúcho. é. Ô gaúcho, vem aí. E aí ele, enfim, já tinha ouvido falar, né, também das minhas composições, e chamou para participar desse processo. A gente desenvolveu uma parceria muito legal, e eu sigo trabalhando com eles. Então a gente concorreu já em várias escolas, em processos até que já encerraram alguns. A gente venceu na Tom Maior, que é uma felicidade enorme, assim. A gente já tinha vencido 2020, 2023, agora para 2024 venceu novamente. Felizmente é um samba que está sendo muito bem aceito, muito bem comentado. É um samba que ele tem aquela coisa que eu te falei do samba de Gravataí de 2014, assim, que é aquele samba que, quando ficou pronto, a gente também sentiu que ele era diferente, era especial, e felizmente a vitória veio, e acho que ele tende a ser um samba, né, aí sem qualquer soberba, mas pelos comentários que a gente tem visto, é um samba que tende a se destacar na safra desse próximo carnaval, e estamos felizes com essa vitória. E aí a gente está ainda com alguns concursos em aberto por lá, e aqui em Floripa mesmo, estando como canalista da Copa Lorde, eu acabo participando de outros processos de disputa, às vezes, ou até de encomenda. É algo que eu separo nessa coisa. Eu sou carnavalesco, mas eu também sou compositor, e a Copa Lorde entende bem, e isso tem sido bem tranquilo. Então a gente fez o samba da Consulado, e vamos ver o que vai surgir de concurso aí. E no Acadêmico do Sul da Ilha, que é uma história legal, que a escola ia fazer um enredo sobre o Baluaê para 2022, e aí
como não teve carnaval, e em 2023 era o centenário do Havaí, a escola Sim. que é da região do sul da ilha, que é a região do Havaí, ela acabou fazendo um enredo sobre o Havaí, e para 2024 ela vai levar o samba que a gente tinha feito para 2022, então é um samba que já está garantido. Fora isso, tem concursos aí rolando, né? Ainda algumas coisas rolando em São Paulo, em Manaus, Manaus. de algum concurso lá, tem um parceiro muito legal de lá, que é o Betinho Filho, que é um amigaço que a internet proporcionou, e aí a gente começa a trocar ideia e a fazer samba juntos e tal. Já teve aqui em Floripa também, viajando, a gente já teve o prazer de se encontrar pessoalmente. Eu devo fazer para um concurso lá, mas não vou nem falar a escola, porque não tenho certeza ainda, estou aguardando só uma confirmação aí de logística nossa mesmo. E é isso, agora estamos com os processos em andamento, e devo participar em alguma coisa em Porto Alegre também, Opa! mas aguardando novidades. Série ouro, série prata? Não, tem um concurso que eu pretendo participar, que eu pretendo não, a gente já está com o samba encaminhado, vamos aguardar para ver se vai dar tudo certo para participar. E tem um samba só que como a escola não anunciou nada oficialmente... Vermelho, azul, tricolor? Não sei de nada. Mas é uma escola muito... Também, a hora que sair, vocês vão saber que é uma escola também muito legal, que a gente já participou em outras ocasiões, e tem samba por vir por aí. Opa, espero que dê tudo certo. Vamos esperar. William, já encaminhando o nosso papo, já te agradecendo aí por esse tempinho, né? Contar um pouco da sua trajetória, dos preparativos para o carnaval do próximo ano. Ao longo da conversa, acho que se percebe, né? Mas eu vou fazer essa pergunta igual. O carnaval na sua vida, William Tadeu? Carnaval na minha vida, em que sentido a sua pergunta? Vamos lá. Em sentimento, enfim. Cara, então, carnaval é algo que é curioso. O carnaval começou como esse sonho, esse encantamento da criança que está vendo pela televisão e vai se apaixonando, muito pelo fato de contar histórias, e eu desde pequeno eu gostava muito de história, e aí me formei em história, hoje sou doutorando em história, então é algo que para mim é muito forte. Então, esse encantamento por essa forma de contar histórias, esse contato surge dessa maneira, mas é algo que está em constante transformação. Acho que para mim é um pouco isso. Assim como as escolas de samba se transformam, a minha relação com o carnaval ela vai se transformando, seja na maneira de participar, seja na relação afetiva mesmo. Hoje, para mim, tem uma importância muito além do encantamento do sonho, que é a importância da compreensão daquilo que a gente faz, do que veio antes, do que a gente está projetando para o que virá depois, essa sensação de que você participa de algo que você é parte de algo maior, parte de um processo maior, e parte de algo que muito além daquele momento da avenida tem uma importância muito grande para as comunidades e para a cultura de cada cidade, e isso hoje a minha relação é muito essa, talvez de mais do que um artista do carnaval, eu acho que eu sou um defensor do carnaval, um defensor das escolas de samba, e aí para mim essa relação hoje ela é mais importante. Se eu tiver em algum momento, felizmente isso é facilmente conciliável, mas se em algum momento tiver que abrir mão do artístico pela defesa da escola de samba, eu prefiro atuar na defesa do processo e nessa conscientização. Então, para mim, hoje é muito mais importante levar adiante a importância das escolas de samba num todo do que o meu trabalho em si. Acho que o meu trabalho ele só tem sentido dentro das escolas de samba. Então, eu devo isso por tudo que eu recebi das escolas de samba. Então, hoje é isso que representa na minha vida. Maravilha. Para encerrar mesmo, dentro de uma escola de samba, você já é compositor, é carnavalesco, tenista,
Tem mais alguma outra função que você gostaria de fazer dentro de uma escola de samba? Não, tá bom assim. Não, esse ano eu até recebi um convite para uma direção de carnaval, mas não é nem uma questão de aptidão ou de me sentir capaz ou não para fazer, é que não tenho vontade, assim, eu prefiro, né, já é bastante coisa, então prefiro seguir me aperfeiçoando nisso que eu já faço e procurando fazer com mais qualidade a cada ano que passa. E também, né, como a vida tem já muitas outras coisas, né, tem os meus estudos, tem o meu trabalho, acho que nesse momento não tenho mais espaço. Pode ser que em outro momento, de repente, da minha vida, esse espaço surja, mas hoje eu não tenho espaço e não tenho vontade para me adaptar e aprender uma outra função. Mas, de repente, em algum momento surge vem aquela coceirinha, né? Mas acho que, por enquanto, é isso mesmo. Que maravilha. Pô, deve dormir umas 2 horas por noite. Não, tenho conseguido manter o sono em dia, mas com uma agenda bem controladinha, né? Procurar cumprir os cronogramas realmente de criação, principalmente os cronogramas da Copa Lorde, que estão muito puxados, né? Para pensar toda a parte criativa do desfile. E aí a gente tem que tentar cumprir esses cronogramas mas tenho conseguido dormir. Agora, quando vai se aproximando, cada semana é 10 minutos a menos de sono, né? Aí, quando chega lá perto do carnaval, aí já virou 2 horinhas realmente, como você está falando. Mas, no fim, vale a pena, não adianta, né? É a nossa paixão, cara, vai demais. William, já mais uma vez te agradecendo por esse tempo aí, por contar as suas histórias, bater esse papo com a gente. Assim que sair o samba, manda para nós aí, para a gente compartilhar. Mandarei. E eu que agradeço, né, pelo espaço, agradeço pela possibilidade de termos essa conversa, e foi um prazer poder pensar um pouquinho, a gente sentar e conversar é sempre um momento de pensar também, a gente fica refletindo sobre a trajetória e sobre o que a gente pensa no presente. Então, te agradeço por esse momento e espero que seja proveitoso para quem nos assiste. Com certeza será. Conversamos com William Tadeu, compositor. Eu falei que essa conversa ia ser múltipla, até Carnaval de Manaus, rapaz, norte a sul. Compositor carnavalesco da Embaixada Copa Lorde, temista, enfim, um grande carnavalesco. Programa Na Dispersão volta na próxima semana, assim, esse bate-papo com histórias, sempre com uma grande personalidade do carnaval brasileiro. Grande abraço, William. Até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.